do sertão ao mar, da nascente ao deságue. O Rio São Francisco se transforma por cada lugar que passa e transforma a vida de quem passa por ele. Suas águas se renovam por toda a sua trajetória e ele cresce um pouco mais em cada encontro do seu curso. O velho Chico conta a nossa história. E assim, inspirados e motivados pelas mudanças, decidimos evoluir mais uma vez. Agora, a Faculdade 7 de Setembro é o Centro Universitário do Rio São Francisco. Ou melhor, a Unirios. Um lugar preparado para você que está sempre em transformação. Unirios. Nosso futuro começa agora. Olá, muito boa noite a todos e a todas. Eu sou Renata Cortez. Estamos iniciando a nossa segunda noite da nossa segunda jornada da Advocacia Extrajudicial e a JUF Unirios, um evento que está promovendo o início, a abertura das inscrições da nossa turma de pós-graduação em Advocacia Extrajudicial. E nesta noite, com muita alegria, com muita honra, recebo uma amiga, a querida professora doutora Flávia Rio. Vou fazer aqui a breve leitura do mini currículo dela, porque realmente é um mini currículo, ela tem muitas outras qualificações. Ela é doutora em Direito Processual pela UERJ, pesquisadora visitante na Università degli Studi di Torino, na Itália, professora adjunta de Direito Processual Civil da graduação, do mestrado e do doutorado em Direito Processual da UERJ, é oficial titular de um cartório de registro civil das pessoas naturais, também no estado do Rio de Janeiro, é subchefe do Departamento de Direito Processual da UERJ, coordenadora da pós-graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil do CEPED UERJ, membro do IBDP e da Associazione Italiana de Diritto Comparato. Além disso, é a minha querida orientadora no doutorado da UERJ, e uma pessoa fantástica, uma pessoa que tem um largo conhecimento sobre os mais diversos temas, mas hoje ela vai nos trazer, ela vai nos brindar a sua fala diz respeito à desjudicialização das ações de família. A professora Flávia, como disse, é titular de um registro civil das pessoas naturais já há muitos anos, então tem uma larga experiência relacionada aos temas de direito de família e de direito notarial e registral, e vai conversar conosco hoje sobre como anda essa temática no que diz respeito à temática da desjudicialização, no que diz respeito às ações de família. O que é que a gente já tem em termos de atos normativos já em vigor e o que é que está por vir, né? E o que é que ainda pode vir, que ainda não temos projeto, ainda não temos ainda PL, mas o que é que ainda é possível de se imaginar em termos de desjudicialização. Da mesma forma que ontem, eu vou mais uma vez pedir a licença a todos e a todas, porque estou acometida com a Covid, então ainda não estou totalmente recuperada, então preciso ainda ficar de repouso, mas vou deixar vocês com a querida professora Flávia Rio, que tenho certeza que vai fazer uma palestra sensacional essa noite para vocês. Podem interagir através do chat do YouTube, porque a professora vai receber todas as perguntas que forem sendo formuladas e, evidentemente, vai responder na medida do possível. Flávia, minha querida, seja muito bem-vinda, a casa é sua. Boa noite, professora Renata, uma alegria estar aqui na segunda semana da Advocacia Extrajudicial do IAJUF, da Unirios. Saúdo todos que estão na nossa sala virtual desde já calorosamente interagindo, saudando todos nós, dando
as boas-vindas. É uma alegria estar aqui nessa semana extrajudicial, num tema que me é tão caro. Bom, o tema que a Renata me brindou nessa noite foi exatamente um tema extremamente atual, extremamente novo, que é a desjudicialização das ações de família. É um tema realmente que eu me sinto bastante em casa, porque acaba sendo um tema que reúne, que junta as duas pontas, né, da minha vida profissional. Então, a minha prática há mais de 15 anos, né, num cartório de registro civil, e, de outro lado, a minha atuação também como pesquisadora, como professora de processo. Então, essa iniciativa de uma semana da advocacia extrajudicial e eu posso testemunhar isso por tudo que eu atuo e atuei nesses últimos 15 anos, posso dizer para vocês que é uma temática que está na ordem do dia. Então, o que nós verificamos, e eu acho que tudo que a gente vai ver nessa noite vai realmente ratificar essa afirmação, mas, de fato, toda essa evolução no contexto das relações familiares, acabou impactando e desafiando o direito processual. E um dos rumos que nós vamos ver, uma das respostas que o direito processual deu para a nossa sociedade, para o jurisdicionado, foi exatamente abrir ou desbravar esse segmento da desjudicialização e, por conseguinte, da advocacia extrajudicial. Então, a temática dessa semana é uma temática que se coloca como de extrema atualidade, de extrema importância para o advogado nesse século XXI. E eu costumo brincar que nessa temática da desjudicialização, acaba que aqui no Brasil a desjudicialização ela é como que uma revolução silenciosa, porque poucos de nós sabemos todo o espectro de abrangência e todo o potencial que a gente pode extrair da desjudicialização, da via extrajudicial. Então, ela nos oferece uma gama de possibilidades muito maior do que a gente poderia supor inicialmente, em parte ou em grande parte, por quê? Em boa parte, porque todos nós nos formamos em direito dentro de uma lógica muito centrada no poder judiciário. Então, o próprio curso de direito processual que estamos habituados, né, tradicional, ele foca muito a solução de litígios e a prática de atos da vida civil com uma dependência muito grande da figura do juiz togado, do poder judiciário. E o que a gente vai ver ao longo da semana toda, com grandes professores e um pouquinho nessa noite de terça-feira, é que essa é uma meia-verdade. Então, em muito boa hora, o legislador nos brinda com uma gama de possibilidades, uma gama de procedimentos que nos permitem praticar atos da vida civil, solucionar litígios na noite de hoje em matéria de direito de família, prescindindo, dispensando da intervenção do poder judiciário. Então, é uma tendência atual, posso testemunhar isso na nossa sala virtual e nós vamos, então, nos debruçar um pouquinho na noite de hoje. O que eu posso, como eu gostaria de começar a minha fala para a gente adentrar, então, na temática desses novos rumos das ações de família no século XXI. Eu vejo, basicamente, para nós, até por uma questão de abordagem, de objetividade na abordagem, eu vejo, sucintamente, 4 grandes eixos de mudança na sociedade contemporânea no que tange as suas relações familiares. E vejo um impacto muito significativo desses quatro eixos no direito processual e nas respostas que o direito processual oferece para a advocacia e para o jurisdicionado. Então, e é muito importante, a meu ver, como pesquisadora de direito processual, que o processualista, que o sistema de justiça esteja atento ao comportamento da sociedade. Então, à medida em que a sociedade se modifica, é de suma importância que o processualista, que o legislador também ofereça, adapte e crie novos mecanismos que atendam aos novos anseios da sociedade. Então, dentre todos os ramos de direito, eu ouso dizer que o direito processual é aquele que precisa estar mais sintonizado, mais atento
atento à mudança da sociedade. Por quê? Porque o direito processual ele tem uma vocação inata para as ruas, uma vocação inata à aplicabilidade prática na vida das pessoas. Então, esse caráter prático, pragmático do direito processual, ele desafia o processualista e o operador do direito a estar muito atento a essas mudanças da sociedade para oferecer resposta a esses novos anseios e essas novas configurações em suas relações. E no âmbito do direito de família, nós vimos, principalmente na última década e meia, 2 décadas, uma mudança muito significativa nas relações familiares na sociedade, no mundo inteiro e na sociedade brasileira em particular. E aí, estruturando esses 4 eixos de forma objetiva, eu vejo que o primeiro grande eixo de nova configuração nas relações familiares na sociedade brasileira nos últimos anos é uma menor perenidade dos relacionamentos afetivos. Então, por N motivos, em grande parte, por uma nova postura, uma nova posição da mulher na sociedade, em muitos momentos, um redimensionamento, uma releitura até do impacto ou do papel da religião no comportamento dos sujeitos, das pessoas naturais, pela própria aceleração das relações humanas como um todo, nós vemos, por N razões, que há uma menor perenidade nas relações afetivas que se estabelecem na sociedade. E aí, com isso, nós verificamos o quê? Que as circunstâncias do que nós chamamos de novas famílias, então, há famílias que são configuradas, há filhos que decorrem desses relacionamentos afetivos. Num segundo momento, há o divórcio, há a separação, ou há a cessação da união estável, o desfazimento da união estável, e aí, então, esses sujeitos, que são genitores de filhos, vão estabelecer novos relacionamentos afetivos, e aí formando, então, novas famílias que vão ter também componentes e relações que precisam ser mantidas nos relacionamentos pretéritos. Então, o que nós temos é um número maior, vamos colocar assim, um feixe mais complexo de relações que são estabelecidas, e aí nós temos, então, a figura dos padrastos, das madrastas, dos enteados, dos que nós coloquialmente chamamos de meio-irmãos ou irmãos tortos também, enfim, que são expressões coloquiais, né? Não são figuras jurídicas, mas são expressões coloquiais que são usualmente empregadas, e esses feixes de relações que marcam muito a sociedade contemporânea desafiam o direito processual. Aquele direito processual cunhado décadas atrás, claramente ele não se encaixa e ele não consegue oferecer respostas à altura dessas novas configurações familiares. Então, o direito processual ele precisa não só estar atento a essa nossa configuração da sociedade contemporânea, mas ele precisa se reinventar para conseguir abarcar e responder à altura dessas novas relações que se formam. Como que eu consigo visualizar respostas claras que foram oferecidas a esse primeiro eixo que eu trouxe para a nossa conversa dessa noite? O direito processual oferece como primeiro grande eixo, que é a tônica da nossa fala, a desjudicialização. E a desjudicialização nesse segmento, especialmente, que eu colocaria em destaque, qual seria? A desjudicialização do próprio processo de habilitação de casamento, que, para quem se lembra, a redação original do Código Civil de 2002 ainda previa a figura do juiz obrigatoriamente em todos os processos de habilitação de casamento. Então, por mais que não houvesse impugnação, que o processo estivesse, assim, por assim dizer, redondinho, né, ninguém se opusesse, houvesse parecer favorável do MP, precisava de uma homologação por parte do juiz, e é lógico, isso atrasava, demandava um tempo razoável, muitas das vezes um tempo que os próprios noivos não dispunham ou não queriam aguardar, mas era algo inexorável. E quando houve essa mudança? Somente em 2009.
Então, a Lei 13.133 de 2009 alterou a redação do 1526 do Código Civil para dispensar a intervenção judicial obrigatória, a não ser que houvesse impugnação de qualquer interessado. Então, aquele bom e velho, se alguém tiver algo para falar, fale agora ou cale-se para sempre. E aí, quando alguém viesse impugnar, seja por conta do edital ou fosse no momento da celebração, então, se faria necessário, ou se faz necessária a intervenção do magistrado. Então, passou de regra para exceção. Então, essa nova configuração familiar desafiou o legislador, embora somente em 2009, para essa primeira resposta. Outro ponto que eu acho que merece destaque: desjudicialização do divórcio e da separação consensual em que não haja interessados incapazes. Então, o artigo 733 do CPC de 2015 reproduz aquela alteração no CPC de 73 da célebre Lei 11.441, que eu costumo dizer na minha fala, que foi a grande reviravolta no sistema de justiça, que em boa medida nós podemos dar o crédito de ser a inauguração dessa fase moderna da desjudicialização no Brasil. Por quê? Porque a sociedade abraçou, a sociedade foi muito permeável, recebeu de braços abertos a desjudicialização da separação e do divórcio, ou seja, a possibilidade de que separação e divórcio consensuais, em que não haja filhos menores ou incapazes, pudesse ser feita através de escritura pública em cartório de notas. Então, a gente vê que essa receptividade do jurisdicionado sinaliza que o legislador fez uma leitura correta, de que, de fato, havia esse anseio por uma desburocratização na formalização das relações familiares. Outro exemplo que eu dou em resposta do direito processual para essa menor perenidade dos relacionamentos afetivos, uma facilitação do reconhecimento espontâneo de paternidade biológica. E aí eu me reporto ao provimento 16 de 2012 do CNJ. Esse provimento 16 de 2012 do CNJ, qual foi a ideia geral que ele quis nos brindar? Foi a seguinte: ele facilitou o reconhecimento espontâneo de paternidade biológica. Então, no caso, o pai ele pode, desde 2012, se dirigir a qualquer cartório de registro civil do Brasil, o que for mais fácil para ele, e lá, então, ele vai ser oferecido a ele um formulário padrão do CNJ, que ele vai preencher, vai apresentar documentação de identificação básica, nada de muito desafiador, e aí esse cartório para o qual ele se dirigiu se comunica eletronicamente via uma central nacional com o cartório em que está registrado o filho ou a filha que acabou de ser reconhecida. Então, essa facilitação do reconhecimento espontâneo de paternidade biológica em 2012, a meu ver, na minha leitura, também é uma resposta do nosso ordenamento, especificamente do CNJ, a essa nova realidade. Por quê? Porque, a bem dizer, o que eu verifico, inclusive, o que eu posso dizer para vocês que eu testemunho no balcão do cartório, ouvindo e conversando com os meus usuários, é que, em grande parte, o pai, mais especificamente, como ele não está, ele não se sente vinculado à mãe, porque ele não está dentro de um relacionamento afetivo duradouro com essa mãe, ele não se sente obrigado, ou ele não se sente compelido ou inclinado a reconhecer a paternidade. Então, hoje, a gente lida, de fato, com uma realidade concreta nos cartórios, em que há um volume muito grande de registros de nascimento sem o nome do pai. Então, vem o CNJ e sinaliza com a desjudicialização e com a deformalização do procedimento de reconhecimento espontâneo de paternidade. E aí, dou mais uma notícia. Aqui no Rio de Janeiro, de onde eu falo, o Tribunal de Justiça, a Corregedoria, ela editou uma norma, né, no nosso Código de Normas, que é o inciso 5 do artigo 746, em que o TJRJ, ele determina que todos os cartórios extrajudiciais com atribuição de registro civil têm o dever de deflagrar um procedimento extrajudicial a que eles chamam de investigação oficiosa de paternidade.
Então, a partir do momento em que é registrada uma criança no nosso cartório, em que não há o nome do pai, nós seguimos um procedimento previsto no Código de Normas, em que nós, então, cientificamos esse pai para que ele compareça ao cartório, e nós, então, deflagramos esse procedimento extrajudicial, que é a primeira etapa rumo a um potencial reconhecimento de paternidade. Então, vocês vejam que realmente há como que uma convocação do segmento extrajudicial nessa seara, nesse propósito maior de propiciar a inclusão do nome do pai no registro de nascimento, isso na via extrajudicial. Outro exemplo que eu dou, desjudicialização do reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva, que a gente vai falar um pouco mais devagar na segunda parte da nossa conversa nessa noite. Então, mais uma vez, uma resposta do nosso ordenamento jurídico a essas novas configurações familiares. Né? Então, a figura do que nós chamamos de padrasto e madrasta sobressaem como figuras de especial importância nesse novo contexto familiar do século XXI no nosso país. Outro exemplo, a desjudicialização da alteração do sobrenome dos pais biológicos em virtude de divórcio, anulação de casamento e viuvez no registro dos filhos e também no seu próprio registro. E aí eu me reporto ao provimento 82 do CNJ. Então, até um passado muito recente, era indispensável a intervenção do juiz para que, por exemplo, um determinado, mais habitual, embora seja possível também ao cônjuge varão, ao homem, assumir, né, agregar o sobrenome da esposa no seu registro, o mais habitual que até hoje é que a mulher agregue o sobrenome do marido. Então, o que nós temos na realidade prática do cartório, muitas mulheres, elas vão acrescentar o sobrenome do marido, depois elas se divorciam, ou se separam, ou ficam viúvas, portanto, retiram o sobrenome do marido e o registro dos filhos fica com uma realidade díspare. Então, a realidade registral fica diferente da realidade do sobrenome da sua mãe. E aí, então, precisava recorrer à intervenção judicial necessariamente para algo que é tão comezinho, algo que é tão básico e que se repete cada vez com maior frequência, exatamente também em razão da desjudicialização do processo de habilitação de casamento, de uma desjudicialização e desburocratização do divórcio. Então, cada vez mais, esse tipo de expediente precisa ser levado a efeito. E aí, de forma coerente, ao lado da desjudicialização da habilitação de casamento e do divórcio e da separação, também a alteração do sobrenome dos pais em virtude de separação, divórcio e viuvez no registro dos filhos e também no seu próprio registro. Uma alteração que não depende da intervenção do juiz. Por último, dentro desse primeiro eixo, eu queria destacar o crescimento da importância da mediação familiar. E isso está sinalizado muito claramente no CPC de 2015, não só no artigo 3º, que coloca a tentativa de autocomposição como prioridade no nosso sistema de justiça, como também, especificamente para a temática de hoje, que são as ações de família, o artigo 694 do CPC de 2015. Nele, o legislador criou um procedimento especial para as ações de família, com o propósito principal, fulcral, de fomentar, e aí a gente sublinharia aqui em caráter obrigatório, a tentativa de mediação nas ações de família. E, de fato, a leitura do legislador ela é muito adequada. Por quê? Porque nesses novos contextos familiares, em que nós temos famílias com um número de membros, de componentes maior, dilargado, então nós temos padrastos, madrastas, pais afetivos, mães socioafetivas, nós temos, então, os filhos socioafetivos, enteados, e assim por diante. É lógico que onde há um número maior de pessoas, há um potencial maior para rusgas, para dissensos, para atritos. E aí, de fato, a tentativa de mediação chega em muito boa hora, sob medida, porque o mediador ele vai, antes de mais nada, tentar restabelecer
um diálogo saudável, um relacionamento que seja civilizado, que seja construtivo entre todos os membros daquela família. Então, eu acredito que o legislador, ele, em muito boa hora, apostou as suas fichas no CPC de 2015 nessa figura da mediação familiar. Outro eixo que muito da minha vivência no cartório eu posso testemunhar para vocês que acontece é o que nós chamamos de famílias transnacionais. Então, se talvez até, vamos colocar assim, o último quartel do século XX, então até a década de 70, 80, talvez até 90, a gente pudesse falar que não havia um tráfego, um trânsito de pessoas tão significativo do Brasil para outros países e vice-versa. Então, esse fluxo migratório no Brasil, ele existia, mas ele não era tão significativo. Eu posso dizer para vocês que hoje, atualmente, no século XXI, é um movimento muito importante. Então, o que eu vejo no cartório aqui, não só pessoas abastadas, pessoas que eventualmente vão para outros países porque ocupam posições de destaque em empresas transnacionais, não só eles tentam a sorte ou se deslocam para outros países, mas o homem médio, o cidadão comum, ele tenta a sorte em outros países, ele vai para outros países, não nesse contexto pandêmico, mas antes, ele se deslocava para outros países com muita frequência para fazer cursos, para tentar a sorte, para buscar uma vida melhor. Então, esse volume de brasileiros que se deslocam para outros países, eu testemunho nos últimos 15 anos que ele só faz crescer. E quando o brasileiro vai para outro país, o que acontece? Ele se casa, ele tem filhos, e assim como no Brasil, esses casamentos, eles podem chegar a um fim, e aí o brasileiro volta para cá, para território nacional, e aí traz esses filhos para cá. Esses filhos, muitas das vezes, têm mais de uma nacionalidade, inclusive originária, e aí nós temos o que nós chamamos de famílias transnacionais. Um cônjuge com uma nacionalidade, o outro com outra nacionalidade, filhos com nacionalidades diversas ou com todas elas. E nós, então, precisamos lidar com esses elementos estrangeiros nas ações de família. E essa é uma realidade que eu vejo todos os dias no cartório. E aí, qual é a resposta do direito processual para isso? Eu vejo, num primeiro lugar, nós verificamos mais um movimento de desjudicialização, um movimento de desjudicialização da transcrição de registro de nascimento, casamento e óbito lavrados no exterior. E aí eu me reporto à resolução 155 de 2012 do CNJ. Então, com ela, deixa de ser obrigatória a intervenção do juiz para que seja possível transcrever esses registros que foram lavrados originariamente no exterior, para que eles possam produzir efeitos aqui. O meu cartório tem essa atribuição e eu posso dizer para vocês que a procura é cada vez maior por isso. E em muito boa hora a figura do juiz se tornou dispensável, porque senão nós teríamos aí uma sobrecarga ainda maior do Poder Judiciário e um descontentamento ainda maior do jurisdicionado, que precisa dessa transcrição para que ele possa, enfim, dar prosseguimento em território nacional a uma série de atos da vida civil, para que ele possa, então, restabelecer a sua vida e as suas atividades normais no nosso país. Outro exemplo que eu posso dar, a desjudicialização da verbação de divórcio ou separação consensual pura decretada no exterior. Isso está lá no artigo 961, parágrafo 5º do CPC de 2015 e no provimento 53 de 2016 do CNJ. Então, veja a que ponto nós chegamos. O legislador no CPC de 2015, em muito boa hora, se o divórcio e a separação forem consensuais, não houver interessados incapazes e na parte em que o divórcio ou a separação tratar apenas, exclusivamente, da decretação da separação ou do divórcio, então é absolutamente viável que os interessados se dirijam diretamente ao cartório em que havia sido lavrado o registro de casamento para que seja averbado diretamente o seu divórcio, sem a necessidade de passar pelo STJ para homologar essa sentença estrangeira. Então, foi um movimento de desburocratização
muito significativo e muito bem-vindo do legislador. E, por último, o incremento da importância da cooperação jurídica internacional. Então, nós temos também, por exemplo, nas hipóteses de separação e divórcio que não sejam consensuais ou que não sejam puras, em que a decretação do divórcio vai se dar, muitas das vezes, pelo poder judiciário de outro país, é de fundamental importância que haja essa rede de cooperação entre o poder judiciário brasileiro e o poder judiciário estrangeiro, para que então a gente esteja cada vez mais permeável à formalização desses atos no Brasil, sem maiores formalidades que sejam desnecessárias. Outro exemplo, e aí em seguida eu já entro aqui no nosso chat para poder interagir com vocês, tirar dúvidas, só para eu fechar aqui o meu raciocínio dessa primeira metade, eu vejo também como terceiro eixo de mudança social significativa com impacto nas ações de família, a projeção social do grupo LGBTQI. Então, em muito boa hora, nós temos uma projeção dessas pessoas e isso desafia o direito processual a se reinventar e oferecer novas respostas. Dentre elas, qual que eu poderia ressaltar para vocês como hipóteses ilustrativas dessa nova configuração do sistema de justiça em resposta a esse outro movimento? Desjudicialização do processo de habilitação de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, até alguns anos atrás, era indispensável a intervenção do juiz, mesmo depois da desjudicialização do casamento entre pessoas de sexos diferentes. E aí, no segundo momento, a gente passou a ter desjudicialização também nessa hipótese. Segundo lugar, desjudicialização da possibilidade de constar 2 pais ou 2 mães no registro de nascimento, especialmente se houver casamento entre eles ou união estável. Terceiro lugar, desjudicialização do reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva decorrente de relacionamentos homoafetivos. De fato, a regulamentação do CNJ não distingue. Então, se a regulamentação não distingue, não cabe a nós, intérpretes, distinguir. Então, é perfeitamente possível. E, em quarto lugar, como uma outra resposta ilustrativa, a desjudicialização da averbação de alteração de prenome e gênero no registro de nascimento em decorrência da transexualidade, que a gente também vai comentar um pouquinho mais à frente. Então, são 4 sinalizações do direito processual em relação a esse terceiro grande eixo evolutivo. E, por último, a evolução científica. Então, de fato, nós tivemos em vários segmentos uma evolução da ciência que trouxe impacto para as ações de família. Um exemplo, o crescimento significativo das técnicas de reprodução assistida, que é utilizado por um contingente cada vez maior de pessoas. Isso desafiou o direito processual e uma resposta é a desjudicialização do registro de nascimento decorrente de reprodução assistida, e aí eu me reporto ao provimento 63 de 2017. E também, por que não, ressaltar o exame de DNA, né, que vai atestar a paternidade e, eventualmente, também a maternidade biológica. Então, são desafios aí novos que são impostos ao direito processual, que subvertem todo o status quo que a gente estava acostumado e faz com que o direito processual tenha que oferecer novas respostas e novas soluções para a sociedade contemporânea. Então, esse é um balanço geral de 4 grandes eixos que eu vejo que evoluíram, que foram oferecidos para nós, operadores do direito, processualistas, e que fizeram com que nós tivéssemos que nos reinventar num espaço de tempo razoavelmente curto para os padrões do direito, né? Porque todos nós, operadores do direito, estamos acostumados muito à tradição, a nos fiar na tradição. E esse novo contexto familiar nos desafiou a oferecer, num espaço de tempo razoavelmente curto, respostas rápidas para essas novas configurações familiares. E aí eu queria trazer para vocês 2 dados, já que está na Semana da Advocacia Extrajudicial, 2 dados que eu levantei do meu cartório. Então, eu sou do cartório em Saquarema, que é litoral do estado do Rio de Janeiro, até próximo da região metropolitana.
dados, e aí o recorte dessa análise empírica que eu fiz, desse levantamento empírico no meu cartório é o seguinte: em primeiro lugar, eu fiz o levantamento, o meu recorte é dos últimos 3 anos, então 2018, 2019 e 2020. E aí, em primeiro lugar, eu fiz uma apuração nesses últimos 3 anos das averbações de divórcio. Então, de todas as averbações de divórcio, na lateral dos registros de casamento, que eu fiz nos últimos 3 anos, e aí o recorte é das averbações pagas, porque aqui no estado do Rio, a Defensoria Pública, por uma questão de déficit, inclusive de serventuários, de estrutura, ela tende ainda a ajuizar ações de separação e divórcio, tá? Então, normalmente, os assistidos da Defensoria aqui no estado do Rio tendem, mesmo que pudessem recorrer à via extrajudicial, a haver deflagração de ação judicial para essa finalidade. Então, o meu recorte foram os últimos 3 anos, averbações de divórcio pagas. E aí, então, em que o advogado, junto com o seu cliente, vai escolher uma das 2 vias, a judicial ou a extrajudicial. E aí, o que eu tenho, que eu apurei, e que interessante, é algo que realmente talvez tenha até suplantado as minhas expectativas, foi que o indicador aqui, 77,27% de todas as averbações de divórcio pagas foram oriundas de escritura pública. Então, vejam que indicador emblemático, ilustrativo de uma adesão do jurisdicionado, lógico, junto com o seu advogado de confiança, porque a escritura pública de divórcio depende da intervenção do advogado. Apenas 22,73% das averbações de divórcio paga nesse período decorreram de processo judicial. E mais, nesse percentual que já é reduzido de 22,73%, eu apurei que nesse percentual 60% dos casos, em 60% dos casos, havia filhos menores. E aí, portanto, a tendência é que a via extrajudicial não pudesse nem mesmo ser elegível, ser escolhida. Então, de fato, a gente vê que, na maioria absoluta, né, esmagadora dos casos, nós temos uma adesão bastante grande do jurisdicionado e da advocacia à via extrajudicial. E o segundo recorte que eu fiz foram as retificações de registro, né? Em que em 2017 a Lei Federal 13.484 alterou a Lei de Registro Público, o artigo 110, para permitir, em algumas hipóteses, retificação extrajudicial do registro civil. E aí esses indicadores, eles, mais uma vez, estão presentes quase que de forma idêntica. Então, nos últimos 3 anos, retificações pagas, nós temos 77,8% dos casos decorrentes de um processo extrajudicial deflagrado na própria serventia. E apenas 22,2% das retificações pagas nos últimos 3 anos decorrendo de processo judicial. Então, vejam, o cliente, quando apresentado a via extrajudicial e podendo escolhê-la, a gente tem visto uma adesão muito significativa. Então, eu acho que esses números falam por si sós e são um indicativo de que talvez a via extrajudicial merece um olhar mais detido de todos nós operadores do direito. Ok? Então, é uma novidade que talvez mereça um crédito de todos nós, porque eu acho que são clientes satisfeitos que nos sinalizam nesse sentido. E aí, para finalizar a minha fala, que eu queria brevemente trocar algumas ideias com vocês sobre 2 procedimentos, 2 processos extrajudiciais em temática de ações de família. E o primeiro deles é o reconhecimento espontâneo de paternidade e maternidade socioafetiva, que eu anunciei na primeira parte da minha fala. Essa desjudicialização foi promovida pelos provimentos 63 de 2017 e 83 de 2019, ambos do Conselho Nacional de Justiça. Então, esses 2 provimentos, né, então o segundo que alterou o primeiro, eles vão permitir o quê? Eles vão permitir que o pai ou a mãe socioafetiva se dirija ao cartório extrajudicial, ao registro civil,
e possa, então, espontaneamente reconhecer esse vínculo afetivo. E aí, a partir desse reconhecimento, preenchidos os requisitos previstos nessa normatização do CNJ, sem a necessidade, preenchidos os requisitos da intervenção judicial, ele possa, então, figurar no registro civil como pai ou mãe para todos os fins de direito. Essa averbação, essa inclusão, inclusive, ela vai ser feita em segredo de justiça e a certidão que vai ser entregue não vai fazer distinção. Então, não vai acusar se aquele vínculo é um vínculo biológico ou socioafetivo. Então, vejam como que nós evoluímos nessa temática de ações de família nos últimos anos. E aí, os requisitos, muito sucintamente, que o CNJ traz para nós, não são nada demais, nada de muito desafiador, são eles, sucintamente. Que o registrando seja maior de 12 anos e concorde com o reconhecimento, que o requerente, ou seja, o pai e a mãe socioafetivo, seja maior de 18 anos, não seja irmão nem ascendente do registrando, e aí a gente vê claramente que há uma relação direta com o artigo 42 do ECA, que se reporta aos requisitos da adoção. Então, há aí um diálogo entre essas duas fontes. O requerente, que é o pai ou mãe socioafetivo, ele deve ser pelo menos 16 anos mais velho que o filho ou filha a ser reconhecido, mais uma vez, dialogando com o artigo 42 do ECA, que alude à adoção. Os pais biológicos, para que a via extrajudicial seja aberta, ambos os pais biológicos precisam concordar com esse reconhecimento, e aí precisam se dirigir ao cartório para apor a sua anuência, e isso precisa ser pessoalmente, o CNJ faz essa exigência de que a anuência seja pessoal, não pode ser por firma reconhecida ou algo desse tipo, precisa ser pessoal, para atestar essa manifestação de vontade de forma inequívoca. E o CNJ não esgota, mas ele determina que o delegatário ele apure, a partir de documentação comprobatória, um vínculo afetivo que seja estável e socialmente exteriorizado entre o pai ou mãe socioafetivo e o filho, aquele que vai ter o reconhecimento lavrado em cartório. E aí, então, alguns documentos que costumam ser apresentados: a comprovação de união estável ou casamento com pai ou mãe biológica, esse pai ou mãe socioafetivo constar em clube, como aquela criança ou aquele adolescente, né, como sendo dependente dele, ser dependente em plano de saúde, aquele pai ou mãe socioafetivo ser o responsável na escola. Então, vários documentos que juntos demonstrem essa exteriorização do vínculo de paternidade ou maternidade socioafetiva. E aí, o CNJ traz para a gente também a exigência de que haja uma declaração assinada por duas testemunhas que atestem o convívio entre o requerente e o registrando com esse vínculo exteriorizado de pai e filho, e que não haja processos de investigação de paternidade biológica ou de adoção em tramitação. Então, a existência de uma ação judicial com essa finalidade em curso acaba que faz com que haja uma atração desse requerimento de paternidade ou maternidade socioafetiva para a via judicial. Então, uma vez em curso essa investigação de paternidade biológica ou de adoção, então esse requerimento de paternidade ou maternidade socioafetiva também tem que ser formulado perante o Poder Judiciário. Não ter paternidade ou maternidade socioafetiva previamente registrada em cartório, porque se já houver uma averbação, uma inclusão de paternidade ou maternidade socioafetiva prévio, essa segunda inclusão precisa ser feita com intervenção judicial, então perante o Poder Judiciário. E aí vocês podem perguntar, mas por que, professora? Foi uma opção do CNJ.
Então, o CNJ entendeu que uma segunda ou uma terceira inclusão desse vínculo socioafetivo seria uma área, um risco que transbordaria digamos assim, o cálculo do CNJ nesse primeiro momento. Mas a desjudicialização é um fenômeno em construção. Então, não é porque houve a edição desses atos normativos com essa restrição que num futuro, eventualmente até próximo, a gente não possa ter um cenário diferente. Mas há claramente essa sinalização de restrição. E deve haver também parecer favorável do Ministério Público. Então, é um exemplo em que a gente tem o Ministério Público funcionando, embora não tenhamos o Poder Judiciário atuando nesse procedimento. Então, esse procedimento se desdobra, havendo parecer favorável do MP apenas perante o delegatário e perante o órgão do Ministério Público. Ponto importantíssimo, o reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva, ele é irrevogável. Então, não tem como, depois, o pai ou a mãe voltar em cartório e dizer que desistiu, que se arrependeu. E é muito importante que, como advogados, vocês deixem isso muito claro para o cliente de vocês. Tanto que ele vai se tornar pai ou mãe, então, genitor para todos os fins de direito, quanto que esse reconhecimento, ele é irrevogável, ok? Giovana está pedindo para eu repetir o provimento que eu estou abordando agora. São os de número 63 e 83 do CNJ. Ok, Giovana? 63 e 83. Ok. Eu entendo, e aí juntando teoria com prática, que tecnicamente o mais acertado é o quê? É que vocês se dirijam ao cartório em que foi lavrado o nascimento do cliente de vocês, né, dessa pessoa que vai ser reconhecida, vai ter a paternidade ou maternidade socioafetiva reconhecida. Então, ainda que esse sujeito, que essa pessoa já tenha se casado, tecnicamente eu considero que o mais acertado é ir no registro de origem. Então, primeiro há a inclusão do pai ou mãe socioafetivo no registro de nascimento e ao depois vai haver a comunicação com a anotação no casamento ou nos casamentos posteriores, ok? Então, acho que a gente vai no registro de origem até para não ter nenhuma subversão da ordem natural da cadeia de registro. Ok? Segredo de justiça já mencionei. E aí um ponto interessante também, que a gente não vai ter oportunidade de se debruçar, mas é que esse reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva não inviabiliza uma discussão posterior de paternidade biológica. Então pode acontecer do pai biológico ninguém saber o paradeiro dele, então ele não ter sido incluído. O pai socioafetivo reconhece espontaneamente a sua paternidade socioafetiva, figura como pai. Anos depois, o pai biológico volta, e aí, então, pela via judicial ou não, é incluída a sua paternidade biológica. Então, um segmento não inviabiliza o outro, ok? Então, vão coexistir, na realidade registral, pai socioafetivo e pai biológico de forma indistinta, ok? Queria usar esses minutos finais para a gente rapidamente trocar algumas ideias sobre mudança de prenome e gênero no registro civil, em virtude de transexualidade. E aí, o provimento que eu vou me referir agora é o provimento 73 de 2018 do CNJ. Então, também de forma muito significativa, muito ilustrativa de resposta a essas novas configurações da nossa sociedade, o CNJ, então, desjudicializou a averbação da alteração do prenome e do gênero no registro civil. Então, qualquer sujeito pode se dirigir a qualquer cartório de registro civil do Brasil, não necessariamente aquele onde está lavrado o seu registro, e independentemente de cirurgia, de redesignação sexual ou de tratamento hormonal, ou até mesmo de laudo médico ou psicológico que ateste a transexualidade, ele se dirige ao cartório e externa a sua vontade inequívoca de alterar o seu prenome, então, de um prenome que designe o gênero feminino para masculino ou vice-versa, e alterar também o seu gênero no registro civil. Exigências desse provimento 73, em apertada síntese, que esse sujeito seja maior de 18 anos, completos,
esteja esteja habilitado para a prática de todos os atos da vida civil, sem nenhuma restrição. Aí ele vai se dirigir ao cartório, vai preencher um formulário padrão fornecido pelo CNJ e vai apresentar ao delegatário um conjunto de documentos que são elencados no parágrafo 6º do artigo 4º. Mas esses documentos são documentos simples de serem obtidos. Então, são documentos de identificação desse requerente, certidões cíveis, criminais, então, documentações que estão à disposição dele em franco acesso nos órgãos públicos. E essa documentação que vai ser apresentada, embora toda ela precise, de forma inexorável, ser apresentada no cartório, ainda que haja algum apontamento, esse apontamento, por exemplo, em relação à dívida ou a alguma execução que esteja em tramitação, não inviabiliza a alteração. O que vai acontecer é que o cartório vai comunicar a esse órgão público sobre a alteração que foi realizada. Para quê? Para que esse feito, ou enfim, que essa pendência prossiga nos apontamentos agora com um novo prenome e com um novo gênero desse cidadão. Então, o que nós temos é um procedimento que, de fato, exige uma documentação farta, mas uma documentação que os meus usuários têm conseguido obter com bastante tranquilidade. Esse procedimento também ele vai transcorrer em sigilo, em segredo de justiça, e essa alteração, depois, uma certidão segunda via que vai ser entregue ao requerente ou a terceiros, não vai fazer constar a razão, a origem dessa alteração. Então, vai constar apenas, de forma muito objetiva e singela, que a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. Então, resguardando a privacidade desse cidadão. Então, são novos ventos que sopram nas relações familiares, nas relações sociais, que vão se espraiar para o direito processual, desafiar o operador do direito a se reinventar e oferecer respostas que sejam pouco burocráticas, menos burocráticas, mais céleres e que também estejam mais acessíveis, mais próximas do jurisdicionado, ainda mais se formos pensar num país com dimensões continentais como o nosso. Então, é muito importante que as soluções estejam ao alcance da mão do cidadão e do seu advogado de confiança, para que, então, seja factível, seja viável, seja vantajosa a sua prática. E eu acho que o legislador está atento a isso. Muito temos a caminhar, como os próprios colegas mencionaram no chat, mas a gente já andou bastante em pouco tempo, se formos pensar na ciência jurídica, que é uma ciência que lida eminentemente com a tradição e com essa força contrária da tradição, né? Pois bem, para fechar, a Luciana Natália, ela diz que existem juízes exigindo a comprovação de que as partes tentaram conciliação ou divórcio de forma extrajudicial sob pena de indeferimento das demandas. Sim, Luciana, é uma tendência, não é uma tendência homogênea no Poder Judiciário brasileiro, mas eu vejo essa movimentação não tanto em divórcio, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu vejo essa movimentação entre os juízes fluminenses em matéria do consumidor. Em matéria previdenciária, por conta daquele precedente do STF, da relatoria do ministro Barroso. Então, de fato, isso é inexorável, mas em lides consumeristas, principalmente de juizado também. E aí, não necessariamente, eles têm exigido tal ou qual mecanismo de tentativa de acordo, mas alguma sinalização, nem que seja acionar o saque, né, algum mecanismo interno da própria empresa que tenha fornecido o produto ou serviço, mas alguma tentativa, por mais incipiente que seja, de caracterizar uma pretensão resistida, ok? Mas em divórcio, aqui no estado do Rio, isso não vem sendo exigido. Mas, de fato, há um segmento do próprio Poder Judiciário que faz essa leitura de que, e não tanto hoje, mas de que a médio prazo, talvez nós tenhamos um movimento em que, primeiro, o jurisdicionado deva ir à via extrajudicial e, caso ele não obtenha sucesso, ou por conta da demora, ou por qualquer outro motivo, então, ele possa recorrer ao Poder Judiciário.
Mas aqui no estado do Rio, em matéria de ações de família, não é uma realidade. Aqui prima, de fato, a facultatividade. O jurisdicionado, junto com o seu advogado, escolhe livremente se ele quer ir para o cartório ou se ele prefere ir para o Poder Judiciário. Então, tentando aí comentar a sua colocação. E Luciana é de Minas. Então, tá, Luciana, depois você até me manda aí os seus precedentes, porque aqui no Rio, de fato, a gente não tem tido essa sinalização, não. Os juízes têm sido bastante benevolentes em matéria de ação de família e têm permitido que o jurisdicionado simplesmente escolha, eleja qualquer uma das duas vias. O que a gente tem visto, como eu sinalizei na minha fala, é que o jurisdicionado e o seu advogado que têm preferido a via extrajudicial do que a via judicial, e não o judiciário sinalizando a via extrajudicial como preferencial. Mas talvez a gente tenha essa sinalização aí a médio prazo. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Ok, Luciana? Então, eu agradeço muito a interação de todos no nosso chat, agradeço a presença de todos. Fico muito honrada com o convite do IAJUF, da Unirios, para participar da Semana Extrajudicial. Agradeço a professora Renata, desejo muito sucesso no curso, eu tenho certeza que só pela indicação dessa semana, tenho certeza que será um curso excelente, com muitas informações relevantes para atualizar a advocacia e todos os operadores do direito. Então, faço votos de que seja um sucesso, tá bom? Uma boa noite a todos, até muito breve, e agradeço pelo convite nessa noite. Um abraço a todos.